Tem mais aí, ó, muitos aí que já fizeram, tá vendo? Até a Sara, que é novinha aqui, que é mais nova, entrou, e vocês mais velhos, tudo é enfiado já, debaixo de uma mesa, debaixo de alguma coisa para proteger. E agora, quando o vento vinha, e ela começava a ouvir um som, e aquele som que vinha, ele trazia perturbações na mente dela, e ela pensava assim: isso pode causar um prejuízo, isso pode causar dano para o meu filho, para a minha família. É tão engraçado que a nossa mãe, ela não entrava para debaixo mais o nosso pai, mas ela procurava em colocar os filhos lá, para que os filhos pudessem ficar todos protegidos na hora da tempestade. E é engraçado que quando a tempestade ela sobrevém, a gente começa a ouvir um som, e esse som ele é ameaçador. A gente não sabe o que vai vir no meio da tempestade, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes, naquele momento, gera muito pânico, pessoas não sabem o que fazer e entram em pânico, alguns falam demais, alguns ficam calados, alguns sobem por cima da cama e começam a louvar, porque não sabem o que fazer, porque isso é uma tempestade que vem, e nós começamos a ouvir aquela voz, ela começa a roubar a voz, e eu quero dizer assim, ela começa a ouvir aquela voz da tempestade. E na vida espiritual, às vezes, nós como cristãos, na nossa caminhada, nós começamos a ouvir essa voz, chamada voz da tempestade, coisas que estão acontecendo, que você não está tendo controle, você não está tendo o domínio, você não está sabendo o que fazer, mas eu quero te dizer, que muitas das vezes a tempestade ela vem, e quando nós ouvimos a voz dela, e damos ouvido à voz da tempestade, às vezes ela rouba até mesmo a nossa fé. Aquela pessoa que orava, que tinha certeza que Deus iria mudar a situação, tinha convicção, mas quando veio a tempestade, quando veio os momentos difíceis, ela pensou: eu vou parar, eu vou prosseguir, mas não, eu vou ficar parado, eu não vou conseguir vencer essa tempestade que está vindo. E às vezes muitos são roubados a nossa fé, e às vezes começa a esquecer que o Deus de promessa é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Quando nós começamos a ler o versículo de número 35, nós lemos o versículo 35, ele diz assim: passemos para outra margem. Como é que é? Passemos para outra. O texto fala que foi Jesus quem chamou. Então, se Jesus te falou que é para passar para o outro lado, se Jesus falou que é para passar para o outro lado, o vento da tempestade, ele não está imune de você passar por ele. O vento da tempestade, você não está imune. Mas eu quero te dizer que ele te fez uma promessa. E aquele que fez a promessa, ele diz assim: passemos para o outro lado. É importante, pastor, que quando ele fala lá, ele não fala assim: vai para o outro lado. Ele falou assim: passemos, que quer dizer, eu estarei contigo no meio da tempestade. Eu estarei independente do que sobrevier, independente do que acontecer na tua vida. Eu quero te dizer para você: eu estou contigo, eu não te desamparo, eu não paro no meio do caminho, não, eu estou com você no meio do caminho. Estamos no trabalho de ceia, e no trabalho de ceia que nós estamos, muitas das vezes pessoas chegam aqui para sentar à mesa. O que significa aqui sentar à mesa? Vim participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Mas, quando chega aqui, mediante os problemas, os vendavais que estão assoprando, você começa a ouvir barulhos, você começa a ouvir coisas que você não está conseguindo entender o que está acontecendo. Aí,
às vezes muitos ficam com a fé abalada, muitos pensam em parar, muitos pensam assim: eu não vou conseguir, a dor está muito grande, a calúnia está muito grande, o problema que está assolando é muito grande, mas o Senhor te chamou assim: ei, vamos passar para o outro lado junto, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. E outra coisa, a dor da culpa também, às vezes os ventos vêm, a tempestade vai assolando, e vem a dor da culpa: eu sou culpado, aconteceu isso, eu não poderia ter feito, e começa a sentir a dor da culpa, e você já não sabe mais como fazer, o vento está soprando, mas eu quero dizer para você que entrou aqui, que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 24, ele diz para nós assim: mas porque na ceia nós lembramos, este é o meu corpo, que foi entregue por vós, a tempestade, ela não venceu a cruz, a tempestade, ela não venceu a cruz, Jesus não foi naufragado em um barco, Jesus prevaleceu sobre a tempestade, e eu estou aqui para te dizer, que esse Jesus Cristo, que nós estamos na Santa Ceia lembrando, ele morreu na cruz, ele te deu o direito da salvação, para que você estivesse aqui hoje, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. É importante nós lembrarmos que quando nós chegamos em Marcos 4 e o versículo 38, 37 ali, o vento começa a soprar, aí nós ouvimos a voz da tempestade. Agora vamos com a primeira voz, é a voz da tempestade. Fala comigo, voz da tempestade. Agora tem a segunda voz. Quando o barco está ali, e está as coisas ali balançando, e parecia que ia naufragar, aí os discípulos estavam dentro do barco, e quando os discípulos, 38 que está, aí ele pega e estava lá junto, aí os discípulos estavam lá, e Jesus bem deitado lá na polpa, aí eles falam assim: mestre, lá no final, não te importa que nós pereçamos? Essa voz aí é voz de homem, essa voz aí é voz de homem. Primeiro nós ouvimos a primeira voz, a voz da tempestade, agora nós temos uma segunda voz, chamada voz dos homens, e ele disse para Jesus assim: ei, o Senhor não importa que nós venhamos perecer? Aleluia. Ele fala de pessoas que estão com medo, e no meio do medo, ele começa a achar que Jesus não importa mais com ele. No meio do medo, ele começa a se sentir assim: Jesus esqueceu de mim. Mas você está na igreja, assim como os discípulos estavam dentro do barco, mas eles pensavam assim: Jesus esqueceu de nós, nós vamos perecer, nós vamos merecer, não tem jeito mais, nós perdemos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Às vezes no sentido espiritual, muito se paralisa, para de caminhar, para de fazer aquilo que Deus confiou na mão. Se cantava, não canta mais, se congregava, não congrega mais, se gostava, tinha prazer de fazer a obra de Deus, se encontra paralisado, porque ouviu a voz dos homens que dizia assim: ei, Jesus não importa mais com nós. Jesus não importa mais com nós. Eu imagino entre aqueles discípulos, o primeiro que disse assim: ei, Jesus está dormindo, Jesus não está importando mais com nós, Jesus já não preocupa mais com o que eu passo, Jesus não preocupa mais com a situação em que estou vivendo, Jesus parece que esqueceu de nós e nós vamos perecer. Quantas vozes falam, quantas pessoas falam palavras e dizem assim: você tem que parar, você não pode prosseguir, nessa caminhada é momento de você parar, o que aconteceu com você, você não é apto, você não pode caminhar. Mas eu quero te dizer que Jesus está dentro do meu barco,
Jesus está dentro do seu barco. O corpo dele foi oferecido, ele venceu na cruz, e todos os crentes podem falar que Jesus Cristo, ele tem o controle, que nós não paramos mediante as situações, que nós não paramos mediante as dificuldades que se lembra, porque lá o apóstolo Paulo, ao 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 28, ele diz assim: examina-se o homem a si mesmo. Eu te convido a olhar para a sua vida, eu te convido a olhar para a situação, como está a tua vida mediante o Senhor. Tu tens adorado a Ele conforme Ele te chamou, ou você tem ouvido vozes de pessoas, de homens, de pessoas que disseram: você tem que parar, você não pode prosseguir, que te coloca a olhar para o homem e esquecer do propósito que Deus colocou na tua vida. Quantas vozes vem? Quantos vendavais vem? Quando a tempestade vem e fala: para, entrega o cargo. Quantas vozes. Mas Jesus me traz aqui para te dizer: Ele está no seu barco. Ele está no teu barco, Ele está no teu barco, Ele está no teu barco. Adore Ele mesmo que o vento está soprando. Adore Ele mesmo se alguém disse que é hora de você parar, é hora de você encostar, é hora de você criticar, é hora de você ir para o lado, não que é que Deus te colocou. O povo diz: a voz vem, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não é hora de parar. Existe uma voz que fala contigo, existe uma voz que fala contigo, e é essa voz que tu tem que ouvir, e não a voz da tempestade, não é a voz do homem. Se está dando errado, eu estou no teu barco. Se tem algo parece que vai naufragar, eu te sustento, eu te tomo pela mão e estou contigo. Deus fala com nós, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Examina-se o homem a si mesmo. Como está a tua vida hoje? Tu tens o mesmo fervor que tinha antes? Tu estás com a mesma chama de que quando Ele te chamou, arde ainda dentro de ti? Ou está ouvindo a voz da tempestade, ou a voz dos homens que diz para você? Aleluia. 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 Olha, pula para aí um pouquinho, 29. Coloca no 29 nós ouvimos a terceira voz para nós pararmos aqui. Primeira voz é a voz de quê? Da tempestade. Segunda voz é a voz de quê? Dos homens que falaram: nós vamos naufragar. Jesus esqueceu de mim, Jesus esqueceu de mim. Mas existe a terceira voz. E é essa voz aí, é essa mesmo, é essa aí que é bom ouvir. Olha aí, existe a terceira voz, e essa voz você tem que dar ouvido a ela. É essa voz aí, é essa voz aí, ó, porque ele diz, porque come, não, tá errado, tá fora aí, ó. Marcos 4:39 aí para nós, né, no favor. Aleluia. 28, melhor aí, vai para Marcos 39, 4:39 para nós fazer no favor. Aleluia. Isto, vamos lá. E ele despertando, chamaram. Jesus, Jesus, acorda, Jesus. Você não está vendo, Jesus, que eu estou morrendo, Jesus? Você não está vendo o que eles estão fazendo comigo, não, Jesus? Esse barco vai afundar. Você não está importando com nós, não, Jesus? Aí Jesus, quando nós pensamos que Ele esqueceu de nós, olha aí, Ele chega e fala assim, Ele despertando, Ele repreendeu. Ele repreendeu o vento e disse ao mar, olha a voz, olha a terceira voz, é a voz de quem? A voz de quem? A voz de Jesus, a voz de Jesus, a voz de Jesus. A voz de Jesus, se você tem clamado por Ele, Ele fala.
Se você tem clamado por Ele, Ele tem o controle. Ele fazia o vento e disse ao mar: cala-te. Cala-te, vento. Tem um monte com medo no meio dessa tempestade, mar. Você tem que parar de balançar, porque os meus eu cuido dele, dos meus eu cuido dele, dos meus eu cuido dele. Eu não quero que você fique balançando, porque eu quero que para, porque eu tenho compromisso com os meus. Ele está dentro do barco comigo, está balançando, mas ele está dentro do barco. Eles não pularam para fora, eles estão dentro do barco. Aleluia. Cala-te. Aí quando falou cala-te, o que aconteceu, o diácono Jaed? Parou de ouvir a voz da tempestade. Você entendeu? Aí quando ele falou cala, aí o que aconteceu? A voz da tempestade já não ouvia. A primeira voz foi eliminada. Aí ele falou assim: agora quieta, agora. Não só cala não. Agora você fica quietinho. Porque estão achando que vai naufragar. Você entendeu? Aí a segunda voz fez o quê? Acabou. Aí ficou a terceira voz. Aí a terceira voz falou assim: olha, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E eles disseram assim: ei, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí eles falaram assim: eu ouvi uma voz diferente. E quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o problema que você está enfrentando, mas eu sei que existe uma voz que fala: estou contigo, estou contigo, estou contigo, meu filho. Eu não te desamparo. Senta-se à mesa, participa da Santa Ceia, independente do vento que te assopra, independente da voz que soprou, a voz que elimina, a voz do vento, a voz que elimina a tempestade, ela está aqui hoje. É a voz de Jesus Cristo, e Ele fala contigo nessa noite. Finalizando aqui, Salmo 23, o verso 5, só para nós finalizar. O salmista diz assim: prepara-me uma mesa. Fala comigo, Salmo 23, está lá, lê comigo. Prepara-me uma. Amém, só até aqui. Davi chega diante e fala assim: Senhor, são muitas coisas que vêm contra a minha vida, Senhor. Os inimigos, Senhor, eles levantam, eles se vangloriam, eles têm alguém que serve eles, mas eu quero que o Senhor faça algo diferente para mim, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja aquele que serve eu na mesa. Eles têm pessoas que chegam quando eles estão sentados na mesa e que vêm e serve eles assim, e eles menosprezam e acham que eu não sou ninguém, porque às vezes pessoas olham para você e pode não te valorizar, mas o Deus que você serve, Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe quem é você, Ele te conhece. Então baixa a cabeça, não seja crente fiel, não seja crente fiel. Aí ele falou assim: prepara, Senhor, Senhor, prepara uma mesa para mim, Senhor, perante os meus inimigos. Mas quando chegar lá, Senhor, que eu estiver sentado na mesa, eu quero que o Senhor seja o meu garçom, eu quero que o Senhor chega e me serve. Mas eu quero te dizer uma coisa, Senhor, eu quero que você unja a minha cabeça, eu quero receber a unção do Senhor.
Eu não estou querendo a glória dos homens, eu quero a unção do Senhor, eu quero a presença do Senhor. Eu quero que o Senhor chegue diante daqueles que me criticam, que zomba de mim, vai assim: unja a minha cabeça, derrama unção, demansa óleo, derrama do teu poder. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua presença. Quem mais é como Davi? Eu sou um deles, e clama: Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua unção. Não importa o que levanta, eu vou caminhar, eu não vou parar, eu não vou olhar para a voz da tempestade, eu não vou olhar para a voz do homem, eu vou ouvir a tua voz, eu estarei contigo até o fim. Aleluia. Deus abençoe a sua vida grandemente. Aleluia.